A mentalidade cristã e os tempos do fim. A mentalidade cristã e os tempos do fim. Esse é o nosso assunto nesta manhã. Ele vai ser encerrado hoje, com certeza. Acredito que nós não vamos precisar avançar para nenhuma outra aula. Mas a mentalidade cristã e os tempos do fim. Claro, Mateus capítulo 24. Deixe sua Bíblia aberta aí já, né? Sua Bíblia aberta aí já, se você está com o celular, né? Fazendo sua anotaçãozinha, seu caderninho. Se você está no computador, né? Computador aqui também, você pode fazer anotações no computador enquanto você assiste também. Tablet da mesma forma, certo? Então, olha só, o assunto hoje é esse. Por que o assunto hoje é esse? Abra aí Mateus 24, nós vamos ler apenas os primeiros 4 versículos, os primeiros 5 versículos, não, os primeiros 4 versículos apenas. Nós não vamos lidar com Mateus 24 inteiro, não, nem 25, nós vamos lidar de uma outra maneira com estes 4 versículos principais aqui, iniciais de Mateus 24. Por que esse assunto, bispo? Ora, diante de tudo quanto temos vivido nos últimos 2 anos, principalmente 2 anos, 3 anos, 4 anos, é claro que há essa mentalidade, você pode ver em todos os canais, YouTube, televisão, seja como for, ministrações, a ideia dessa questão dos tempos do fim, luas de sangue, não sei o que, parará. Os assuntos são mais diversos possíveis, coisas estranhas, agora, OVNIs, né? Então, os assuntos nessa área das últimas coisas, seja os OVNIs, seja a conexão entre OVNIs e o livro de Ezequiel, tem gente que fala sobre isso, o anticristo, a marca da besta, a própria questão das vacinações, né? Ter uma carteira, né? Todo mundo tinha carteira de vacinação, né? Eu tinha, as crianças, todo mundo tinha carteira, nunca foi nenhum problema, né? A carteira de vacinação nunca foi nenhum problema. A gente consegue problematizar coisas. A mentalidade dos nossos dias, ela está tão complicada. Ela não está complexa, ela está complicada mesmo, porque as pessoas estão complicando. Porque conseguem problematizar, criar problemas em coisas simples, que nunca teve, ou pelo menos que nossa geração nunca precisou se preocupar com isso, né? Então é uma coisa grave que a gente tem visto, essa desconexão das pessoas com a realidade, né? É uma paixão ideológica de um lado, é a desconexão com a realidade do outro, como diz o Apocalipse, o próprio Cristo, amando a mentira. O próprio Jesus falou isso em João 8, vocês amam a mentira, vocês têm por pai o pai da mentira, criando mentiras e fazendo com que isso se torne uma realidade, quer dizer, vivendo num mundo de ilusões. Tudo isso prefigura e gente tentando interpretar os textos bíblicos de todo jeito para tentar ver em qualquer acontecimento do mundo um evento apocalíptico. Então, assim, por conta de todas essas coisas, nós, os cristãos, devemos estar muito bem preparados e fundamentados na Escritura, para a gente não ter essas tendências, não cair nessas coisas e viver uma vida tranquila. Gente, Jesus disse, no mundo tereis aflições, certo? Ponto pacífico. Ou seja, já viver nesse mundo, segundo a própria palavra de Jesus, viver nesse mundo já é saber que nós vamos passar por dificuldades. Bom, se a gente vivendo com Cristo já sabe disso e que a gente vai passar por isso, nós vamos criar mais dificuldade ainda? Nós vamos criar mais problema ainda para nós mesmos? Né? Não, eu quero viver em paz.
Eu quero viver em paz, mesmo sabendo que o mundo só pode produzir. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Em outras palavras, como eu tenho definido isso, eu tenho sempre dito isso, eu tenho falado isso, não é? O mundo só pode produzir isso. No mundo tereis aflições. O mundo só pode produzir isso, ele não tem outra fonte. O sistema global do mundo não pode produzir bênçãos, não pode produzir paz, não pode produzir verdadeira prosperidade. Não, é uma ilusão. O mundo só pode produzir aflição. Porque mesmo para que você amigo do mundo, como diz João, e você alcance o sucesso nesse mundo, você não alcança o sucesso nesse mundo sem tremendas aflições na sua vida, sem fracassos terríveis em áreas da sua vida. Aí você está lá no topo, mas está lá sozinho, né? Com um rastro de destruição na vida, com um monte de gente que você pisou e passou por cima, com um monte de gente que te odeia. Que bênção tem isso? Que coisa linda é essa? Não existe beleza nenhuma nisso. Existe uma ilusão, certo? Então, olhem só. Diante de tudo isso, nós vamos lidar com essa perspectiva. Nós precisamos ter uma mentalidade como cristãos em relação aos acontecimentos do mundo. Estão entendendo? Em relação aos acontecimentos futuros, em relação às profecias bíblicas que falam do futuro, que a gente chama de profecias escatológicas. Nós precisamos ter uma mentalidade com coerência. Por isso eu escolhi hoje Mateus 24, versículo 1 ao 4. Vamos ler? Leia aí junto comigo. Jesus saiu do templo, versão Nova Almeida atualizada. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo, 2000 anos atrás. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Ele passou. Eles estavam admirados com a construção. Todos nós nos admiramos com construções. É normal. Achamos bonito uma construção. Achamos lindo determinada casa. Pedras polidas, engastadas, que fazem determinados muros belos, altos, patamares. A gente gosta, a gente acha bonito. É normal. Eles estavam percebendo a beleza daquilo, que era belo, com certeza. Mas Jesus disse: vocês estão vendo tudo isso? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus está falando algo grave, impensável de acontecer, inimaginável para quem estava ouvindo aquilo. Aí ele passou e foi para o Monte das Oliveiras. Versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram. Em particular, não dá para falar na frente de todo mundo. Lhe pediram: diga-nos, quando estas coisas vão acontecer? Porque eles estavam lembrando de que a única coisa que Jesus tinha dito para eles era que não ia ficar pedra sobre pedra. Ok? Então, o que estava na mente deles, não sei, eu acho que o som tá ok, né, gente? Deu uma puxada aqui sem querer, né? E o som tá ok aí ainda? Por favor, podem me dizer se o som está ok. E eles então chegaram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, essa das pedras que serão derrubadas. Mas aí eles acrescentaram mais duas perguntas a esta. Então eles fazem uma pergunta em três, ou três perguntas em uma. Diga-nos quando essas coisas vão acontecer, ou seja, quando essas pedras serão derrubadas, quando o templo será destruído. Era o que Jesus estava falando. Que sinal haverá da tua vinda? Eles já estavam pensando: o Senhor vai voltar, né? O Senhor vai voltar. O Senhor está falando de voltar. Que sinal haverá da tua vinda, né?
e do fim dos tempos. Então eles fazem 3 perguntas que correspondem a 3 épocas diferentes. Olha, nós vamos ter essa mentalidade. Eles fazem, não a mentalidade da pergunta deles, mas a mentalidade da resposta de Jesus. Né? Eles fazem 3 perguntas para Jesus em uma só, de uma vez só. Pá, pá, pá. Quando é que isso vai acontecer? Quando o Senhor vai voltar? E quando vai acontecer o fim dos tempos? Bem, né? E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. E aí começa Jesus a descrever o que a gente já conhece, Mateus 24, 25, né? Mateus 24, 25, que vai até o fim, né? Que vai falando até o fim das coisas. Jesus faz uma narrativa quase que sequencial. Mas olha que interessante. Se aqui, é isso que eu quero lhes dizer esta manhã, antes da gente ir para o próximo e último texto, né? Eles fazem 3 perguntas que correspondem a 3 épocas diferentes. E aí, eles não compreendem a resposta que Jesus está dando. Tanto é que quando Jesus ressuscita, está todo mundo sem entender o que estava acontecendo. Jesus morre e aí eles ficam sem entender mesmo. E pronto, agora morreu nossa esperança. Vocês lembram de todos os textos, Lucas, né? Os discípulos no caminho de Emaús, todo mundo meio sem saber. As mulheres disseram que ele ressuscitou, mas ninguém viu. Eles ficaram atônitos, quer dizer, meio que desamparados, porque eles ouviram Jesus, agora Jesus está morto, depois, entendeu? Então, assim, eles não compreenderam tudo. Eles estão ouvindo o que Jesus está dizendo sobre o fim, sobre o futuro e nada. Mas eles fazem 3 perguntas. O que é interessante é que quando eles fazem a primeira pergunta, a resposta da primeira pergunta, é isso que eu quero dizer, a resposta da primeira pergunta, diga-nos quando estas coisas vão acontecer, 40 anos para frente. Se o ano que Jesus falou isso é em média o ano 30, no ano 70 depois de Cristo o templo foi destruído. Portanto, se Jesus está no ano 29, 28 ou 30, 40 anos mais à frente, a primeira resposta ocorre. Olha que interessante, 40 anos, vamos entender a mentalidade, 40 anos. Aí a segunda pergunta, que sinal haverá da tua vinda? Por isso Jesus vai mais à frente falar, quem lê Daniel entenda, porque Daniel fala de 70 semanas. São precisas as datas das 70 semanas de Daniel. E as 70 semanas de Daniel, a semana de número 69 encerra com a morte de Jesus. O príncipe é cortado. E aí é o que os eruditos, os estudiosos chamam de a 70ª, né? A semana de número 70 é aquela que encerra tudo. Vem o Cristo, vem o Rei, vem o Messias, faz aquela coisa toda, né? Esta semana, que é a resposta da segunda pergunta, tem 2000 anos de acontecimentos e ainda não foi respondida. Porque nós estamos no parêntese das 70 semanas, da semana de número 70. Porque da 69 para 70. 70 ainda não aconteceu. A semana de número 70 ainda vai acontecer. Porque Deus trabalha com esses números, né? Existem números especiais na Bíblia. E olha que interessante. Então nós estamos no período da semana de número 69 e a de número 70 ainda não aconteceu. Então tem 2000 anos que essa resposta ainda não foi dada. A segunda pergunta deles. E aí vem a terceira pergunta deles, né? E do fim dos tempos. Aí mesmo. Do fim dos tempos, então, é aquilo que anuncia o final de tudo para o início do novo céu e da nova terra. É onde eu quero chegar.
Vamos fazer de novo a nossa imaginação. Jesus está aqui conosco em 2021, profetizou a destruição do templo 40 anos para frente, 2061. Imaginemos que a grande tribulação seja um período de 40 anos com 7 anos finais de grave crise. Período de capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 19. Então dá 2101. Vamos pensar agora em datas reais. 2101. Aí no capítulo 19, o capítulo 19, vamos imaginar que acontecesse em 2101. Vem então agora, Satanás é preso, o anticristo, o falso profeta, é destruído, para lá, lançado no lago de fogo, os exércitos, os que governavam junto com eles também são destruídos e mortos. Fica uma vacância de poder no mundo, Jesus vai substituir esse poder e estabelece o milênio com a igreja e os santos, os fiéis, governando os poderes que ficaram vagos. Por 1000 anos literais, eu creio nisso total. Imagine, 2101, some 2101 mais 1000 anos, dá 3101. Você consegue imaginar uma data dessa? O ano 3101 seria, imaginando aqui, fazendo nossa imaginação, o ano 3101 seria o final do Apocalipse 20. Satanás seria solto no ano 3101 e haveria o famoso Armagedon. E aí vem depois o trono branco, julga todo mundo, lago de fogo para quem não creu em Deus. E aí depois disso vem o novo céu e a nova terra. Vocês imaginaram o tanto de tempo que ainda temos? Mesmo pensando na grande tribulação, é isso que eu quero dizer. Imagine se Jesus nos falasse hoje. É claro que nós estamos no período da 69 para 70 semanas de Daniel. Ainda é a mesma coisa. Imaginemos que os eventos de Apocalipse, capítulo 6, vamos fazer outra imaginação. Imaginemos que os eventos de Apocalipse, capítulo 6 até o capítulo 19, começassem a acontecer hoje, no ano 2021. Vamos supor, imaginando ainda a nossa historinha, que temos 40 anos mais à frente. Vamos ver o que acontecesse isso hoje. Começou a semana de número 70. Vai começar a semana de número 70. Temos 40 anos ainda para que isso, Cristo venha. Vamos imaginar. Vem a grande tribulação, os últimos 7 anos da grande tribulação, Cristo vem em 2061. Vamos imaginar. Vamos supor. 2061. Mais 1000 anos. 3061. Para aí acontecer a última grande guerra. Ah, qual é a última grande guerra? É a terceira guerra mundial? É a quarta guerra mundial? Não se sabe. A última grande guerra, não importa que número ela tenha, se é a terceira, se é a quarta, se é a quinta, se é a sexta, não importa. É a última grande guerra. A última grande guerra, na cronologia profética de Apocalipse, só ocorrerá depois dos 1000 anos de reinado com Cristo. E os 1000 anos só ocorrerão depois da grande tribulação. Dos eventos de Apocalipse 6 ao capítulo 19. O que eu quero dizer com isso? Qual é a mentalidade que nós devemos ter? Gente, primeiro, nós não devemos ficar com medo da grande tribulação, do anticristo, do falso profeta, do controle total. Cristãos não devem ter medo disso. Por quê? Porque, em segundo lugar, nós deveríamos orar para que isso acontecesse logo. É mesmo? Sim, porque eu quero reinar 1000 anos. Ainda. Nós temos muito mais longos e depois eternos períodos bons com Deus do que períodos ruins, ainda que a tribulação durasse 40 anos. 1000 anos não se compara. 1000 anos de reinado com Cristo, de bênção, de prosperidade, de paz, de alegria, de vitória, de tranquilidade. 1000 anos. Com Satanás solto. Não está dizendo que os demônios serão presos, está dizendo que Satanás será solto. Satanás será preso. Os demônios ficam sem cabeça, sem chefe. Fica todos desorganizados.
E como a igreja estará presente e reinando, eles estarão acuados, sempre ocultos, muito escondidos, com zero de operação, porque Apocalipse não descreve a operação demoníaca no milênio. Só depois que aí Deus permite que Satanás seja solto. Está escrito já. Então, qual é a nossa mentalidade, a mentalidade cristã em relação aos tempos do fim? Primeiro, não termos medo. E segundo, orarmos para que venha logo. Para que ocorra logo. Para que os eventos aconteçam logo. Para que Deus abra os selos, derrame as taças. E qual é o nosso cuidado? Apocalipse 19. Ou melhor, Apocalipse 20. Qual é o nosso cuidado? Está escrito no Apocalipse capítulo 20, versículo 4. O cuidado dos cristãos nesses períodos de tempos de fim. Qual é o nosso cuidado? Primeiro, vi também os tronos e neles sentaram-se aqueles, Apocalipse 24, aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus e não adoraram a besta, ou seja, aqueles que morreram no período da grande tribulação dentro do governo do anticristo. Foram decapitados, foram mortos. Porque não negaram a Cristo, deram testemunho de Jesus e proclamaram a palavra de Deus. Não adoraram a besta, não vou adorar, não vou respeitar nem adorar a autoridade humana, no sentido de governador central do mundo, nenhuma imagem que ele fizer. Não importa, seja um androide, seja uma estátua, seja um holograma, não interessa. Seja o que for, né? Não vou adorar. Também não vou receber impresso na minha testa a sua marca, nem vou receber a impressão da sua marca em minha mão. Acabou. Esse é o nosso papel, né? E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Serão mortos, mas essa morte cortou a cabeça. E vão estar com cabeça de volta, reinando com Cristo na primeira ressurreição, porque vão ressuscitar com a cabeça de volta. Ainda vão governar as nações com Cristo por 1000 anos. Vale a pena. Nós não devemos nos preocupar com os eventos que propiciam ou culminam o governo do anticristo. Ao contrário, devemos estar atentos para não sermos enganados. Lembra o que Jesus disse? Acautelai-vos, que ninguém engane vocês. Então essa é a nossa mentalidade, meus irmãos e minhas irmãs. Uma mentalidade de tranquilidade, uma mentalidade de paz, uma mentalidade de sabendo que isso vai acontecer mesmo. Se a gente pegar lá Mateus 24, epidemia, essa não é a última. Sinto muito. Essa não foi a primeira, essa não será a última. Essa foi a primeira que vivenciamos globalmente em nossa geração. Mas gerações passadas já viveram também. Gerações futuras, quantos anos nós temos mais para frente ainda? Não se sabe. Imaginemos que a grande tribulação começasse hoje. Evento, Apocalipse 6 até o 19. Imaginemos que a grande tribulação fosse apenas 7 anos. 2021, 2028. Encerraria a grande tribulação. Um período muito curto. Mas vamos imaginar, encerraria a grande tribulação em 2028. Para 2028, Cristo vem. Destrói o falso profeta, destrói o anticristo, destrói a turma toda, os governantes globais todos, controle global todo é destruído, vacância de poder, ressuscita os que morreram nos 7 anos que vem, e os que já morreram e os que ficaram vivos com Cristo, os cristãos, os arrebatados, todo mundo junto volta em 2028, 3028 mais 1000 anos ainda. 3028. Vocês estão entendendo como nós temos tempo em Deus? Seja você morrer hoje, você vai voltar. Nós temos tempo em Deus.
Nós não devemos não devemos ter medo. Nós devemos nos preparar para reinar os 1000 anos. Por isso eu tenho dito na igreja, nas minhas conversas com todo mundo, como eu aguardo o milênio. Eu tenho planos pessoais para o milênio. Eu tenho planos para o milênio. Entendem? Então a nossa mentalidade é essa. E de não se preocupar. E se chegar agora, chegue logo. Se for em nosso tempo de vida, chegue logo. Vai acabar logo. Que se resolva logo. Estão entendendo? Cristãos não podem ter medo dos eventos futuros, porque os eventos futuros são favoráveis a nós, mesmo que alguns de nós sejamos mortos neles, em algum deles. Porque isso nos trará de volta para o milênio com Cristo. Primeira ressurreição. Essa é uma promessa tremenda, ressuscitar com Ele, voltar ressuscitado, arrebatar os que estão vivos e ressuscitar os que foram mortos. 1 Coríntios 15. Nós temos tudo a nosso favor. Tudo está a nosso favor. Tudo está a nosso favor. Não ao contrário. Amém? Ah, tem um período de sofrimento. Claro que tem. Normal. Faz parte. Ok? Bom, era isso que eu tinha para falar a vocês hoje. Espero que tenham sido edificados nessa mentalidade. É a mentalidade de não ter medo. É a mentalidade de pedir que venha logo. E a mentalidade de saber que nós vamos governar com Ele. Ainda temos muito chão no planeta com Cristo. Seja agora os eventos da grande tribulação, seja no milênio, depois do milênio a última grande guerra é momentânea, depois vem um novo céu, nova terra. Nós devemos estar felizes. Por isso Jesus disse, olha, não se perturbe, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não se perturbe o vosso coração. Essa é a nossa mentalidade. Assuma essa mentalidade.